Jean Piaget, biólogo e grande estudioso do comportamento humano, interessou-se pelo desenvolvimento intelectual e cognitivo dos seres humanos, estudando os indivíduos nos aspectos mais variados possíveis, mas sempre dando ênfase ao modo pelo qual os indivíduos, em determinada idade e estágio de desenvolvimento, compreendem o mundo e as situações que o circulam. Jean Piaget lutou toda a sua vida contra as instituições e os preconceitos intelectuais de sua época, e talvez também contra suas próprias preocupações espiritualistas e idealistas da juventude, para defender e promover o enfoque científico. Quanto ao seu trabalho de pesquisador e de professor universitário, a preocupação constante que estimulava e orientava sua obra e sua vida inteira foi a de conseguir o reconhecimento, em particular de seus colegas no campo das ciências físicas e naturais, de caráter também científico, das ciências do homem, e mais especificamente da psicologia e da epistemologia. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. Quanto à sua atitude e seu engajamento no campo da educação, sua posição o levou naturalmente a reconhecer desde o princípio de sua participação ativa como estudante o caminho privilegiado para incorporar o método científico na escola. Portanto, propõe uma escola sem coerção, na qual o aluno é convidado a experimentar ativamente para construir por si mesmo aquilo que tem de aprender. Este é, em linhas gerais, o projeto educativo de Piaget. Não se aprende a experimentar simplesmente vendo o professor experimentar ou dedicando-se a exercícios já previamente organizados. Só se aprende a experimentar tateando por si mesmo, trabalhando ativamente, ou seja, em liberdade e dispondo de todo o seu tempo necessário. Para ele, a relação entre a educação e psicologia é uma relação necessária. Não creio que exista uma pedagogia universal. O que é comum a todos os sistemas de educação é a própria criança, ou pelo menos algumas características gerais de sua psicologia. A questão das relações entre a razão e a organização psicológica põe-se necessariamente no início de um estudo sobre o nascimento da inteligência. A inteligência verbal ou refletida repousa na inteligência prática, ou sensório-motora, que se apoia em hábitos e associações que são adquiridos para voltarem a se combinar, após uma certa continuidade entre a inteligência e os processos puramente biológicos de morfogênese e de adaptação ao meio. Empirismo. Podemos, em primeiro lugar, atribuir o desenvolvimento intelectual à pressão do meio exterior, cujas características, concebidas como completamente constituídas independentemente da atividade do sujeito, se imprimiram pouco a pouco na mente da criança. Já o apriorismo, segundo as concepções aprioristas, podemos considerar o desenvolvimento da inteligência como devido, não uma faculdade que já está completa, mas a manifestação de uma série de estruturas que se impõem de dentro à percepção e à inteligência, à medida das necessidades que o contato com o meio o provoca. O construtivismo considera que há uma construção ao conhecimento e que, para que isso aconteça, a educação deve criar métodos que estimulem essa construção. O construtivismo afirma que o conhecimento é o resultado da construção pessoal do aluno. O professor é um importante mediador do processo de ensino-aprendizagem. A aprendizagem não pode ser entendida como resultado do desenvolvimento do aluno, mas sim como o próprio desenvolvimento do aluno. O desenvolvimento moral. Os procedimentos da educação moral podem ser classificados sob diferentes pontos de vista. Primeiramente, do ponto de vista dos fins perseguidos. É evidente que os métodos serão muito diferentes se desejarmos formar uma personalidade livre ou um indivíduo submetido ao conformismo do grupo social a que ele pertence. A escola ativa
baseia-se na ideia de que as matérias a serem ensinadas à criança não devem ser impostas de fora, mas redescobertas pela criança, por meio de uma verdadeira investigação e de uma atividade espontânea. A atividade se opõe, assim, à receptividade. A educação moral ativa ela supõe, consequentemente, que a criança possa fazer experiências morais e que a escola constitui um meio próprio para tais experiências. A escola ativa também supõe, necessariamente, a colaboração do trabalho. Na escola tradicional, cada um trabalha para si. A classe escuta, o professor, e em seguida, cada um deve mostrar no decorrer de seus trabalhos e de provas apropriadas o que reteve das lições ou das leituras em casa. A veracidade. Piaget fala que a criança é naturalmente egocêntrica. Enquanto não tiver conseguido socializar seu pensamento, ela não compreenderá nem o valor da verdade, nem a fortiori, que é a obrigação da veracidade. Mesmo que a criança aceite os deveres relativos à veracidade e sinta-se culpada nos casos de infração às regras, ela não chega a incorporar em sua personalidade uma lei que não compreende internamente e continua a ser dominada pelas tendências naturais de sua mentalidade. A vida social da criança. A questão da influência do meio sobre o desenvolvimento e o fato de que as reações características dos diferentes estágios sejam sempre relativas a um certo ambiente, tanto quanto a própria maturação do espírito, nos levam a examinar, no final desta breve exposição, o problema psicopedagógico das relações sociais próprias da infância, um dos pontos sobre o qual a escola moderna e a escola tradicional se opõem da maneira mais significativa. A escola tradicional conhece apenas um tipo de relação social, que é a ação do professor sobre o aluno. Sem dúvida, as crianças de uma mesma classe constituem um verdadeiro grupo, sejam quais forem os métodos aplicados no trabalho. E a escola sempre aprovou a camaradagem e as regras de solidariedade e de justiça que se estabelecem numa tal sociedade. Os processos de socialização. Como então adaptar-se a ela, a vida social? Ou melhor dizendo, quais são os processos de socialização? Então, a escola tradicional, ela reduz toda a socialização, intelectual ou moral, a um mecanismo de pressão. A escola ativa, em quase todas as realizações, distingue ao contrário. Cuidadosamente dois processos de resultados bem diferentes e que só se tornam complementares com muito cuidado e tato. A pressão do adulto e a cooperação das crianças entre si. A pressão do adulto tem resultados tanto mais importantes quanto responde às tendências muito profundas da mentalidade infantil. A criança, de fato, tem pelo adulto em geral, inicialmente por seus pais, esse sentimento essencial, feito de uma mistura de medo e de afeição, que é o respeito. De fato, na medida em que uma pessoa é respeitada pela criança, as ordens e as proibições que ela dita são sentidas como obrigatórias. A formação do símbolo na criança. Existe atividade simbólica, quando a criança evoca um significado não perceptível. Por exemplo, um objeto, uma pessoa, uma situação, que por intermédio de um significante diferenciado, é o que acontece, por exemplo, no jogo simbólico, quando a criança toma nas mãos o objeto e faz de conta que está comendo o objeto e os gestos imitativos, que representam a comida e a situação de comer. Ao longo do segundo ano de vida, diferentes comportamentos atestam a presença da capacidade de representar. A criança elabora imagens mentais, começa a fazer uso da linguagem oral, passa a desenhar, atribuindo significado a esse desenho, imita modelos ausentes e brinca de faz de conta. A função simbólica, entretanto, não é o resultado de simples maturação do sistema nervoso e tampouco resulta de um aprendizado a partir do meio social. Ela é fruto de um longo processo construtivo que toma lugar ao longo do período sensório-motor. Piaget desenvolveu testes que eram aplicados a indivíduos de idades semelhantes e diferentes, buscando um padrão de comportamento que fosse similar entre os vários indivíduos com a faixa etária do provando da pesquisa.
Eram utilizados em seus métodos testes como de permanência do objeto, movimento invisível de um objeto, transformações, reversibilidade, categorização, conservação de massa, conservação de líquido e vários entre outros. Em cada estágio, Piaget faz questão de compreender o indivíduo em seus mais distintos aspectos possíveis, criando um padrão universal de estágio sem interferir na subjetividade que os sujeitos possam ter desenvolvido. Piaget também demonstra com clareza, aos olhos de que vê e lê suas teorias, que somos seres em um processo de desenvolvimento peculiar e que este desenvolvimento se encerra no estágio operatório formal. Ensinando uma nova lição. O principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que as outras gerações já fizeram. Jean Piaget. Quem sabe pausar, não espera acontecer.